Eu sou Lele Ancona e você está no Circularte Educação. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, é agora. Vai lá que assim você vai poder conhecer todo o conteúdo que a gente vem produzindo para vocês, professores, educadores, nesse momento tão especial que a gente tem vivido. E hoje a gente tem uma convidada muito querida que já trabalhou aqui com a gente, já fez uma live comigo, que é a Karen Viana. A Karen é pedagoga com especialização em alfabetização e letramento. Ela atua na formação de professores e assessoria pedagógica para a implementação de ferramentas tecnológicas e gestão de dados em instituições de ensino. Bem-vinda, Karen. E eu começo te fazendo uma pergunta que eu tenho certeza que você vai saber responder auxiliando pais e professores para esse momento que é quase que uma nova fase que a gente vai viver agora da pandemia. A gente teve 4 meses já, chegou julho, que é um momento de férias, que não foi férias para todo mundo, mas sem dúvida alguma a gente tem aí uma possibilidade de retorno parcial. Para muitas escolas, ou para grande parte delas, a gente vai ter um retorno que não vai ser completo, não vai ser com todos os alunos na sala o tempo inteiro. Então eu te pergunto, como que as famílias precisam se preparar para manter as aulas online, acompanhando os seus filhos, as suas filhas, né, auxiliando os estudantes nesse processo que provavelmente ainda vai ser longo e que vai precisar encontrar boas soluções. Olá, obrigada Lele pelo convite. Hoje estou aqui para destacar 4 pontos principais para ajudar os seus filhos na manutenção das atividades remotas que a gente ainda vai vivenciar por um tempo. Vamos começar por manter a rotina. Isso todo mundo já vem falando, é importante manter os horários regulares do sono, é importante acordar no horário habitual, importante tirar o pijama, tudo isso que faz parte da rotina. Mas além disso, pensar na rotina como uma reorganização desse espaço. Então, é importante saber se o lugar onde a criança está fazendo as atividades, se é um lugar que não tem muito barulho, se ela está com os materiais dela perto. Isso é uma organização da rotina. A gente não pode esquecer que lá na escola, quando a criança ia para a escola, existia todo um ritual de organização que ajudava ela a se autorregular. Essa palavra é muito importante, a gente não pode esquecer. As crianças, quanto menores elas forem, elas não têm essa autorregulação interna. Quando ela chega na escola, o ambiente escolar já autorregulariza ela. Então, o sinal, a professora que faz um gesto, o roteiro de atividades no canto da lousa, algumas pistas, os próprios amigos ajudam nessa autorregulação. Quer um exemplo? As crianças estão na hora do lanche, um amigo está demorando muito para comer, o outro fala, vamos brincar, já vai acabar o lanche. Ele vai comendo depressa para poder dar tempo. Isso é uma autorregulação. Ninguém fala para ele, olha, come mais rápido se você não vai conseguir brincar. Mas o próprio movimento da escola faz com que ele se autorregule. Por isso que é importante a gente ter um olhar sobre as crianças, que elas estão aprendendo a autorregulação. Então elas não vão conseguir manter rotinas por muito tempo. A gente precisa sempre lembrá-las o horário de acordar, o horário de dormir, como organizar o seu ambiente, sempre lembrando com avisos carinhosos de como ela pode fazer aquele tempo dela melhorar. Então assim, dá um recado, meu filho, agora você já está na metade da sua aula, falta só mais metade. Esses tipos de aviso faz que ele internalize o tempo e vai se autorregulando, vai conseguindo ficar mais tempo sentado, vai conseguindo se concentrar na atividade proposta ali. Lembrando de novo,
nós estamos vivendo momentos de reaprendizado que a gente precisa sempre que o adulto ajude nessa autorregulação. Outra questão importante é lembrar sempre na comunicação. Tanto a comunicação externa, escola, família, como na comunicação interna da casa. Então, há momentos que a mãe ou o pai também estão em atividades que exigem silêncio, atenção e concentração. Manter essa comunicação clara entre os membros da família é importante, porque assim você vai evitar que um ultrapasse o limite do outro, mas tem que ser claro. Então, algumas crianças necessitam, às vezes, que vocês coloquem assim, bilhetinhos, post-it, mamãe em reunião, papai em reunião, preciso silêncio. Proponha eles mesmos fazerem esses posts. Por quê? Ajuda a autorregulação de novo e a manter esses combinados. E importantíssimo, a mesma coisa em relação à escola. Apesar de a gente não estar todo dia juntos, todas as escolas têm mecanismos de comunicação, seja por e-mail, WhatsApp ou chat da plataforma online que a criança está estudando. O importante é não ficar com dúvidas, o importante é não ter ressentimentos e mágoas, pensar. Todo mundo está no momento onde os sentimentos e emoções estão aflorados. Então, se a gente deixa os não ditos invadir, eu acho que é aquilo, mas não é bem aquilo, vai ser muito difícil essa relação. Apesar de ser longe, ela ainda é uma interação importantíssima, escola e família. Se a criança for um pouco maior, proponha que ela pergunte para a professora, proponha que ela mande um recadinho para o amigo. Lembrando, às vezes os amigos são aqueles que dão a interpretação daquilo que o professor fala em sala de aula. Então eles precisam dar essa autorregulação. Então proponham, escute, deixe a comunicação tanto interna da casa quanto externa com a escola muito clara, porque eu tenho certeza que assim todos vão render muito mais. Outro ponto super importante é a gente observar talentos e habilidades. A quarentena nos proporcionou ter um olhar para o que o nosso filho faz na escola, como ele absorve os conteúdos, como ele interage com os conteúdos, e observar é uma oportunidade preciosa. Observar se ele tem um talento, uma habilidade por raciocínios mentais, cálculos mentais rápidos, se ele tem uma habilidade na expressão das emoções, na contação da história. É importante a gente fazer essa observação e cada vez mais poder ajudar os nossos filhos a poder desenvolver essas habilidades e competências, trocar uma ideia com o professor, né? O que ele tá, quando você perceber essa habilidade, troca uma ideia. Às vezes a professora tem a visão daquele aluno que a gente não tinha antes. Por quê? De novo, a gente está vendo o nosso filho de uma visão que a gente não tinha há pouco tempo atrás. A visão escolar, a visão do conteúdo. Então, pegar essa oportunidade de vivenciar ele com esses conteúdos, nesse contexto de aprendizado e ver quais são as habilidades que estão ali escondidas, quais habilidades afloram. Às vezes, a habilidade é com as questões tecnológicas. A gente já tinha percebido, mas era um jogo de videogame em casa. E agora ele mostra pra gente recursos tecnológicos que nenhum adulto sabia da casa. Isso é uma habilidade, isso é um talento. E a gente pode cada vez mais desenvolver e oportunizar habilidades e competências para o futuro dos nossos filhos, que com certeza será muito importante, além de todos que nós já estamos vivenciando agora, desse senso de comunidade que a gente está vendo que é importante, que é necessário, e a gente só tem a oportunidade de aprender na prática, agora que nós estamos exercendo todas essas nesses novos olhares comunitários. E outra coisa que a gente pode perceber, e tão
tão importante quanto os outros é o movimento. Ser humano, ele é movimento para aprender, ele é movimento para falar, ele é movimento para ser e estar e sentir. Quando a gente tolhe esses movimentos, muitos ou poucos, sempre na extremidade, nós vamos ter dificuldades para interagir no nosso dia a dia. O espaço e a rotina se modificou. E esse olhar atento que a gente precisa ter com as nossas crianças, se eles estão muito tempo sem movimento ou se movimentando demais num espaço tão pequeno. Esse olhar, essa troca com a escola, com a professora, esse nosso olhar de cuidado com o nosso corpo vai ajudar nas construções de aprendizado. Por exemplo, você está percebendo que durante o tempo da aula que o seu filho está em contato com o professor, nas atividades online e ao vivo, ele fica muito inquieto, dependendo do tempo. Do meio para o final da aula é muito difícil, ele chama você toda hora, ele quer sair. Por que não, então, faz um combinado? Será que ele não precisa realmente tomar água na cozinha e voltar? Será que ele não precisa se movimentar, virar uma cambalhota? Fala assim, por exemplo, olha, no meio da sua aula, quando tiver um intervalinho, você vai lá no sofá e vira uma cambalhota. Você vai mudar o estado do corpo e da mente das nossas crianças, porque eles precisam muito se movimentar. E ele vai precisar, lembra que eu falei da autorregulação? A gente precisa ajudá-lo nessa autorregulação. O espaço e o ambiente e a rotina são diferentes. Então, lá na escola, ele tinha a oportunidade de se movimentar entre as carteiras, na hora do intervalo, na brincadeira, e de repente a maneira como ele se movimenta está sendo ineficiente. Então, observar o quanto o movimento ele está nas nossas relações de aprendizado. Quem pode falar muito mais sobre o movimento é a Lelê. Lelê, o que você tem a dizer pra gente sobre o movimentar e o aprendizado na face, no desenvolvimento das nossas crianças? Pois é, Karen, a questão do movimento é uma questão muito importante para que a gente tenha em mente, e a condição das aulas à distância, né? Da educação feita nesse formato, que não é um formato ideal, mas é o que a gente pode fazer agora, coloca crianças e adolescentes numa situação de uma imobilidade corporal muito grande. E aí vale a pena a gente pensar não só na necessidade de que as crianças se movimentem, mas nos diferentes qualidades de movimento. Então eu posso, como você falou, eu posso pedir que a criança vá buscar um copo d'água, eu posso pedir que ela se espreguice, eu posso também propor diferentes tipos de movimentos. Então eu vou pedir em algum momento da minha aula um movimento muito rápido. Eu vou pedir em algum momento da minha aula um movimento lento, um movimento devagar. Vou pedir que o aluno vá buscar uma coisa em câmera lenta, quer dizer, possibilitar essas diferentes qualidades de movimento é fundamental. Claro que se você, professor, professora, puder fazer propostas, aulas que incluam o movimento, é muito melhor. Mas se você ainda não sabe como ajustar isso dentro do conteúdo que você está acostumado a trabalhar, é importante que você faça rupturas mesmo, e que você solicite a movimentação e pense no teu corpo. Isso é uma dica que talvez te ajude. Pense o que o teu corpo te pede quando você está lá dando aula há tanto tempo, né? E aí talvez você possa pensar em diferentes qualidades de movimento e na movimentação de diferentes partes do corpo, para que a gente também não fique só num enrijecimento, que eu vou só pedir para um movimento de pescoço ou só um espreguiçar, mas os pés precisam se movimentar, as pernas precisam se movimentar, a coluna precisa se movimentar. A gente precisa pensar no corpo como um todo e trazer essa qualidade, essa diversidade vai fazer diferença para também que os alunos possam manter a concentração
que é exageradamente solicitada nesse formato, que é o formato do vídeo. E aí eu te pergunto, que outras dicas você pode dar para os professores para que eles ajudem os alunos a se manterem atentos nesse momento, nesse formato de aula que a gente tem tido que exercitar? Ótima pergunta, Lelê. Os professores podem ajudar com algumas perguntas do dia a dia para que eles possam realmente trazer para o mundo virtual essa autorregulação que a gente tem na sala de aula. Na sala de aula, a gente tem o olhar, o toque do professor, outras estratégias para que a aula vá fluindo. No mundo virtual, a gente pode usar recursos como o professor estabelecer, agora chegamos na metade da aula, nós temos 2 atividades para finalizar. Pode também sentir que a classe, aquela atividade mais pesada, que eles estão desmotivados, pedir para eles beberem água. Agora é a hora da gente levantar, ir para a cozinha e beber água. A gente pode propor um desafio. Olha, depois que a gente terminar esse exercício, nós vamos dar 10 pulinhos juntos, para que eles possam usar o movimento e essa autorregulação que a gente usava na sala de aula de uma outra forma no mundo virtual. Espero que essas dicas tenham ajudado vocês. Muito obrigada pelo convite. Tchau! É isso aí, a Karen trouxe várias reflexões importantes para vocês, pais, professores, educadores que estão acompanhando o canal e que estão buscando, junto comigo, encontrar diferentes estratégias, diferentes formas de que nós, comunidade que vivemos essa situação atual, possamos apoiar alunos, crianças, enfim, possamos nos apoiar como um todo para que a gente encontre boas soluções, para que a gente possa continuar educando com qualidade. Te agradeço, Karen, é muito bom ter você aqui e espero que você esteja aqui com a gente no Circular de Educação outras vezes. E para você que está assistindo, dá um like e ativa a notificação para que você receba os próximos vídeos. Obrigada, até mais!